Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, cidadãos infinitos, aqui, esses meios de comunicação, nossa oração, nossa prece. Então, em primeiro lugar, hoje, que é o quarto domingo do tempo pascal, agradecer, é do dia do bom pastor, então nós vamos rezar para o nosso bispo, para o nosso papa, e nós sabemos que o único pastor do mundo é Cristo. Nós somos seguidores dele. Porém, temos a mesma missão e a mesma responsabilidade. Então, em primeiro lugar, obrigado por todas as orações que vocês fazem para nós, sacerdotes, tanto o bispo, o papa e assim por diante, pelas vocações em geral. Então, hoje é o dia, de fato, da vocação, se nós olhar bem especificamente, a vocação diocesana. O nosso verdadeiro mestre e Senhor, o nosso guia é o Cristo bom pastor. Então esse é o evangelho próprio de nós, padres diocesanos, ou seculares, que é a mesma coisa. Mas nós temos dentro de nós, não por honra, mérito, ou por arrogância, prepotência, Deus colocou através da ordenação, dentro do sacerdote, o sagrado dote divino, a serviço de todos, a tal ponto que Deus foi tão inteligente, como sempre é, né? Ele fez que o sacerdote não consegue ter resultado dele mesmo. Se ele quer ter o resultado de padre, tem que ir para um outro sacerdote. Se ele quer ter o sacramento, receber a reconciliação, ele precisa ir num outro sacerdote, ele não consegue confessar-se a si mesmo. E o evangelho de hoje, é para falar a verdade ou não? O evangelho de hoje é muito complicado, nos dias de hoje, porque hoje qualquer pessoa, um ser humano, ele pode começar a levantar a voz em qualquer esquina, e vai ter alguns seguidores, e ele daqui a uns dias já tem um segmento religioso e vai embora. Pode fazer isso? Sim e não. Todos os batizados em nome de Cristo têm a missão de serem anunciadores da palavra dele. Primeiro viver, testemunhar e anunciar. Agora, ele sair do rebanho, aqui que está o rolo, que todos os segmentos religiosos anunciam de fato o Evangelho, a palavra de Deus, isso é verdade. A pergunta é, estão ou não estão no redil divino? Aqui diz assim, nem todos ainda pertencem a esse redil. Nem todos pertencem a esse rebanho, mas ele diz, eu sou responsável por todos. Então um sacerdote, ele sabe disso, todos os sacerdotes sabem, que ele quando é nomeado para trabalhar numa paróquia, ele é o pároco, ele é o pastor de todos, católicos, não católicos, crentes e não crentes. E ainda tem a missão no lombo de que nenhum se perca daqueles que Deus me deu, aquela dentro desse grupo. Eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, e o Pai me ama porque eu dou a vida pelas ovelhas. Isso é bonito. Então, nada mais, nada menos do que o padre, ele se espelhar no exemplo de uma mãe. Quantas mães que já não morreram para salvar seus filhos? É, não é verdade? Quantas vezes que um pai e uma mãe passa na frente dos filhos para poder defender o filho, esconde o filho do perigo e eles entram no perigo. Quantos? Então esse é o melhor exemplo do mundo, de que um padre seja capaz de morrer pelo bem, para defender, para fazer prosperar, para poder conduzir o seu rebanho.
É uma missão bonita. Eu, se eu pudesse voltar lá nos meus 15 anos, eu vou dizer para todos vocês, apesar de todas as dificuldades, eu ainda ia ficar padre. Eu ia ficar padre. Não pelas regalias. Muitas vezes o povo quer fazer o padre um rei. Mas Cristo, quando percebia que o povo queria torná-lo rei, o que ele fazia? Ele passava no meio, fugia e ia embora. O reinado não é um poder de dominação. O reinado, o pastoreio, não é para ele oprimir suas ovelhas. Lembra que há poucos dias nós também ouvimos um santo evangelho que dizia o seguinte: a conduta do bom pastor. Ele diz assim: com a ovelha que quebrou a perna, ele vai lá, enfaixa, dá um jeito de ajeitar a ovelha. Com a ovelha desnutrida, ele dá um jeito de alimentá-la para tornar-se forte. Para a ovelha doente, ele vai tratar conforme a doença dela. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz: eu me fiz tudo em todos para ganhar o maior número para Cristo. Toda ovelha, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Todos nós sabemos. Então, todos os batizados, por que será que Cristo chama ovelha? Durante a semana a gente não viu a leitura que dizia o seguinte, que Jesus, lembra quando o profeta foi lá, Jesus pegou o profeta e foi lá, ele disse assim: corre, vai depressa, vai lá e anuncia. Ninguém anunciou para mim a palavra. Então se aproxime da carruagem e começou. E o cara estava lendo a passagem, afinal de contas, ele está falando dele ou de quem? Se apresentou como um cordeiro que fechou a boca e foi sacrificado. Então esse o bom pastor é aquele que, então, com a ovelha sadia, ele faz com que elas continuem sendo sadia. Com a doente, é a cura. Com aquela que quebrou a perna, a enfaixa, para que ela pudesse continuar junto com o seu rebanho. Então, tudo isso significa o quê? O que significa isso? Significa o quê? Nós, no nosso dia a dia, o nosso corpo tem limites. O nosso corpo não é aquele corpo que todo mundo gostaria de ter. Ninguém quer envelhecer, nós envelhecemos. Ninguém quer ficar doente, pode ser que a gente fique doente. E assim vai. Tem coisas que não só dependem de nós, dependem dos outros. Então nós somos conduzidos dentro desse redil, aonde que a nossa vontade nem sempre depende só de nós. A nossa vontade muitas vezes depende, além da vontade divina, depende também da vontade de outros que convivem conosco. E se a gente não se cuida, a gente se deixa conduzir por momentos ou determinadas situações que a gente não quer. Mas o bom pastor, ele sabe de uma coisa: a vida não foi feita para ele. Ele só é bom pastor quando de fato coloca a sua vida a serviço das ovelhas. E nada melhor do que o Evangelho de Quinta-feira Santa. Esse é um verdadeiro modelo de pastor. Eu vos lavei os pés. Lavei os pés, vos dei o exemplo, e vocês fazem tudo isso que eu fiz. Melhor coisa que tem. É uma bela imagem. Então, que é um desafio ser padre? É. Mas, se a gente não se cuida como padre, agora eu vou falar como
do lado de cá como padre. Se a gente não se cuida, a gente entra na linha da humanidade. Se o padre não se cuida, tem 3 maneiras de o cara ser padre, sempre é padre, sacerdote, sempre sacerdote. Mas ele tem 3 maneiras dele de ser um líder, de ser padre. Ou ele é um padre, um líder, que está na frente do rebanho, ou é um padre, um líder, que está junto ao rebanho, ou pode ser alguém que esteja atrás do rebanho. Cristo disse: quem quer ser o maior, faça de conta que seja o menor. Quem quer ser o primeiro, como que fosse o último. Tem que entender essa coisa. Aparentemente, parece de dizer que o bom pastor é aquele que está junto com as ovelhas, junto com a multidão. Aparentemente é isso, mas não quer dizer que o pastor, estando à frente, esteja fora do rebanho ou fora da multidão, ou que esteja atrás também seja fora da multidão. Não é isso que a gente quer dizer. O bom pastor, ele sempre está à frente das ovelhas, sempre. Porém, tem que ter equilíbrio e maturidade, como diz também o Santo Evangelho no dia de Natal, que diz assim: ele é o príncipe da paz, é um Deus, o conselheiro, é o pai das futuras gerações, é o equilíbrio de toda a nação. Então, o bom pastor é aquele, quando você está na frente, aconteceu aquilo que aconteceu com Cristo. É só nós olhar a via sacra e olhar aqui para o Sírio Pascal. O povo então vem no líder e aponta no líder os fracassos deles. O sucesso deles é por causa do líder, o fracasso deles é por causa do líder. Então tudo aquilo que eles gostariam e não tem e não consegue é por causa da liderança. Então o cara que está lá na frente, que tanto está puxando o timão, a gente bate, não no timão da carroça, a gente bate nos bois, na verdade, porque é eles que estão puxando a carroça. E a gente joga pedra numa bergamoteira onde é que tem frutos, onde não tem. Então o líder tem que saber disso, ele tem que ter equilíbrio para poder saber levar em frente tudo isso. Estando na frente, então você é criticado, você é humilhado. É aquilo que aconteceu com Cristo. Bateram nele, açoitaram ele, cuspiram nele e fizeram um monte de coisa. Afinal de contas, botaram ele na cruz, mataram ele, entregaram morto no colo da mãe e aconteceu tudo o que aconteceu. Só que eu não sabia que não ia conseguir tirar a vida dele. Bateram numa matéria, mas não na vida dele. Quando o sacerdote está no meio, está junto à multidão, se ele não se cuida, vai na vala comum. E se ele não se cuida, ele acha que faz uma grande coisa e é mais um junto à multidão. Mas se a gente não se cuida, que aparentemente é o lugar mais bonito que tem, é estar atrás da multidão. E fica olhando, fica espreitando, para se aproveitar, para fazer o que não deve, e além disso, ele faz como que uma síntese de toda a coisa, e ele sempre é o último a falar. É o aproveitador, é aquele que sempre quer ter uma lasquinha de alguma coisa, e é sempre aquele que é o mais importante. Então aí torna ele rei. Por quê? Na hora que todo mundo está discutindo, ele fica quieto. E ele fica observando as ideias aqui, as ideias lá, ele vai anotando. Quando todo mundo esgotou, todo mundo está cansado de falar, o que ele faz? Aí ele aparece. E aparece, e ele vai falar, aí você vê, ele pegou a ideia de um, pegou a ideia do outro, e assim, ele fez como uma síntese, e todo mundo bate palma. É o aproveitador.
Na ponta é um missionário, a igreja em saída. É um profeta, é aquele que tudo vem contra ele. Coisas boas e não boas. Então ele é aquele abridor de caminho. Junto à multidão, é aquele que fica na sombra de todo mundo. Bate nas costas de um, bate nas costas do outro, etc. E aquele que ainda atrás é o aproveitador. Então, eu, como padre, tenho que escolher uma das três situações. E que Deus sempre me dê a graça e a alegria de escolher a primeira. É duro? É duro. É fácil? É fácil porque Deus ajuda a gente. Nunca Deus deixa na mão um líder desse. Agora, que tem que ter costa larga, tem que ter. A paulada vem. Mas nós estamos lutando a favor de quem? Nós estamos trabalhando em favor de quem? E nós temos que saber que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então a pessoa é treinada para isso. Ela tem formação, ela tem a informação, ele tem o treino, é colocado à prova. Lembre-se, há poucos dias, quando a gente viu aquela leitura, que a gente é provado como ouro na mão do ourives. Bota ele para derreter, para tirar as escórias fora e deixar tornar ouro puro. Isso é treinado, no seminário é treinado isso. Todo mundo é treinado, todo mundo treina igual. Então, por isso, nós de coração agradecemos a todos aqueles que rezam pelos sacerdotes, e principalmente, então, o Passus Domini, todas as quintas-feiras, há muitos anos que esse grupo Cidadãos do Infinito vem fazendo. É uma ala, é um trabalho, uma missão, uma tarefa que nós, Cidadãos do Infinito, temos. E nós estamos orando para todos os sacerdotes. Nós não conseguimos medir a força dessa oração. Quantos nós conseguimos segurá-los como sacerdotes? Quantos nós, de repente, conseguimos também com a oração, não nós, Deus, mas porque nós rezamos, eles conseguiram retornar ao bom caminho, eles mudaram, se converteram, tiveram mais força, mais coragem, mais ânimo, poder levar em frente, de poder rezar mais um terço, rezar mais a liturgia das horas, assim por diante, de poder admirar cada vez mais e ter essa certeza da Eucaristia, dos sacramentos. De repente, mais gente conseguiu atender confissões, e assim vai. Nós não conseguimos medir a força, o alcance da nossa oração. O que nós sabemos é que nós não podemos esmorecer, nós não podemos parar, nós não podemos enfraquecer e não podemos abandonar o bom caminho. O bom caminho é duro. O bom caminho não é moleza. O bom caminho não é para os fracos. O bom caminho é para só caminha no bom caminho os fortes. Os demais caem fora. Aí cria um segmento religioso lá numa esquina, outro lá numa esquina, grita e berra, um monte de coisa. E daí? Porque falar de Deus é uma coisa, agora estar com Deus é outra coisa. Falar das ovelhas é fácil, agora pertencer ao rebanho dele não é tão simples. Todo mundo aí, pode ver, todo mundo fala de Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Que Jesus? Será que é o Filho de Deus mesmo? Será que é um Jesus divino? Será que é um Jesus que faz parte da Santíssima Trindade? Como é que é? Tem a gíria. O professor Edgar Hoffmann disse que não era para falar em gírias, mas ele diz o seguinte, ó, aqui, ó: eu na minha vida nunca vi um burro sem mãe. Eu nunca vi. E será que Jesus não tinha mãe?
É a mesma coisa quando a gente chega perto da Nossa Senhora de Lourdes, a gente se admira o que acontece em Lourdes. Tá bom, parabéns. Mas a Nossa Senhora, agora vocês vão achar meio engraçado o que eu vou dizer, né? A Nossa Senhora, qual é o mérito dela? Qual é o mérito? Então vamos ver, então vamos trocar agora. Qual é o mérito do arcanjo, do anjo Gabriel, de ter anunciado que Maria ia ser a mãe do Salvador? Qual é o mérito dele? Ele foi um portador da notícia, é ou não é verdade? Qual é o mérito do carteiro que leva a carta até a sua casa? Nada mais fez que obrigação, porque recebe o salário dele. Se ele não leva, ele será demitido e verá um outro no lugar dele. O mérito está na mãe. O mérito é de Maria, não do anjo. O mérito em Lourdes, todo mundo fala da mãe. E ninguém se lembra da meritória, de quem mereceu a visita da mãe, que é Santa Bernadette. O mérito dela. Nós estarmos aqui nesse horário aqui rezando, muita gente vai receber benefícios e graças. Nós temos certeza absoluta. A minha palavra, diz o Jesus, ela não retorna a mim sem produzir os frutos que ela precisa produzir. Os resultados. A palavra de Deus é lançada e Deus quer resultado. Ponto. Ele não é um caranguejo. Deus é um cara de resultados, ele é um grande administrador, se fosse olhar assim, né? Ele é um grande empreendedor, Deus. Ele diz, eu lanço a minha palavra e ela só retorna quando produzir os frutos que ela precisa produzir. Pronto, deu, acabou a história. Ele não quer que a palavra volte vazia, sem resultado. Então, a Santa Bernadette, ao estar ali, a humilhação dela, ninguém fala disso. Mas se não tivesse a Bernadette, a Nossa Senhora de Lourdes não ia aparecer em Lourdes. Por que ela apareceu? Porque ela era tão pura, tão santa, que fez isso. Então nós aqui, da mesma forma, nós vamos ter os méritos. Eu não quero a graça, eu quero o mérito. Eu não quero o benefício, eu quero o mérito. Seria mal comparado hoje em dia, né? Tudo é dinheiro, né? Uma coisa é você ter dinheiro, e outra coisa é você ter a máquina de fazer dinheiro. Quem tem o mérito, tem a máquina de produzir isso. Uma coisa é ser o borracheiro, certo? E outra coisa é você fazer os pneus. É bem diferente. Então, Deus Nosso Senhor nos concede essa graça através do batismo. Então vejam bem, é muito difícil pregar o Evangelho hoje, porque é o seguinte, nem todos estão no mesmo redil. Como é que nós vamos aqui em Santa Cruz pregar isso? Como é que eles vão fazer isso? Sabendo que Cristo na última ceia disse, tomai e bebei. Pronto. E façam isso em memória de mim. Ele escolheu quem ele quis, deu a missão, deu a autorização e deu também o poder de fazer isso. E ali nasceu o primado. Não fomos nós que escolhemos. Foi Jesus, foi Deus, Jesus Cristo que escolheu o primeiro, que nós chamamos ele de Papa, São Pedro. Hoje, veio aqui, tem o Papa Francisco. E o Papa Francisco vai escolhendo, elegendo seus cardeais, seus bispos, e assim por diante, bem? E os bispos, então, ordenam seus padres. Não pastores.
É muito difícil pregar o Evangelho hoje. Mas hoje eu vi uma coisa tão esquisita, tão engraçada, que alguém diz o seguinte: sim, mas a palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos, ela já está superada. Não tem cabeça mesmo. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é a palavra, não são as palavras, é a palavra, essa aqui. Vocês estão vendo? Ainda dizem que a palavra já é obsoleta, já foi, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, não precisa nada disso. Como pode o ser humano ter a capacidade de duvidar um grão de areia, duvidar do mar? Como pode? Como pode a criatura duvidar do Criador? Então, se no tempo de Jesus era difícil, então nós hoje estamos milhões de vezes um pouco pior. Porque nós temos tanta facilidade de ter o conhecimento, a formação e a informação, que somos piores, falando humanamente, espiritualmente, do que os nossos pais sabiam muito mais que nós hoje. Olha o catecismo que eles botaram em nós, estamos até aqui, nós estamos aqui. Vocês estão vendo que hoje em dia os pais não conseguem colocar uma doutrina, uma sã doutrina dentro do coração dos filhos. Não conseguem imprimir um caráter, imprimir uma identidade. Então nós aqui, todos aqueles que também estão em sintonia, primeiro levantar a cabeça, segundo ficar firme, terceiro ir em frente. E nós seremos, então, os líderes que puxam o timão. Se a gente não tiver equilíbrio, força, graça e bênção, nós não podemos desanimar. Então, o líder, o verdadeiro pastor, não é ele que puxa, é Deus, é a graça de Deus. Ele está junto, mas porém, ele está como que meio passo à frente, ele tem que dar a cara para bater. Ele tem que saber isso. Uma mãe dá a cara para bater, um pai dá a cara para bater, mas salva a sua família.